Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler a Lei número 9.504, que estabelece normas para as eleições. Eu baixei esta lei no dia 19 de julho de 2024 no site do Planalto. Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabelece normas para as eleições. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Disposições gerais. Artigo 1º. As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. Inciso 1 para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. 2. Para prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 2º. Será considerado eleito candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2º. Se, antes de realizar o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. O terceiro, se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Parágrafo 4º. A eleição do presidente importará a do candidato a vice-presidente com ele registrado, ou mesmo se aplicando à eleição de governador. Artigo 3º. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos não computados os em branco e os nulos. O primeiro. A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º e 3º do artigo anterior. Artigo 4º. Poderá participar das eleições o partido que, em até 6 meses antes do pleito, tenha registrado o seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e tenha, até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5º. Nas eleições proporcionais, contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Das coligações. Artigo 6º. É facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição celebrar coligações para eleição majoritária. O primeiro. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. O primeiro A.
A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedidos de voto para partido político. Parágrafo 2º. Na propaganda para a eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para a eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Terceiro, na formação de coligações, devem ser observadas ainda as seguintes normas. Inciso 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político nela integrante. 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral. 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até: a linha A, 3 delegados perante o juiz eleitoral. B, 4 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral. C, 5 delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 4º. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para impugnação do registro de candidatos. Parágrafo 5º. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Das federações. Artigo 6º. Aplicam-se à federação de partidos de que trata o artigo 11A da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, a arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, a propaganda eleitoral, a contagem de votos, a obtenção de cadeiras, a prestação de contas e a convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Das convenções para escolha de candidatos. Artigo 7º. As normas para escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em caso de omissão do Estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere esse artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Parágrafo 2º. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações, as diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá este órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3º. As anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária, na condição acima estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4º.
Se, da anulação, decorrer a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre a coligação deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, levando-se a respectiva ata, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral, publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Parágrafo 1º. Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual, distrital ou de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido e que a que estejam filiados. Parágrafo 2º. Realização das convenções de escolha de candidatos, os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos, responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Parágrafo 9. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, pelo prazo de 6 meses, e estar com filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem. Do registro de candidatos. Artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher, mais um. Incisos 1 e 2, parágrafos 1º e 2º, revogados. Parágrafo 3º. Do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Parágrafo 4º. Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, igualada a 1, se igual ou superior. Parágrafo 5º. No caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previstos no caput, os órgãos de direção do partido respectivo poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Parágrafo 6º e 7º, vetados. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que realizarem as eleições. Parágrafo 1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1. Cópia da ata a que se refere o artigo 8º. 2. Autorização do candidato por escrito. 3. Prova de filiação partidária. 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. 5. Cópia do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral de que o candidato eleitor na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9. 6. Certidão de quitação eleitoral. 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas e instrução da Justiça Eleitoral para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59. 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estado e a presidente da República. Parágrafo 2º.
A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese que será aferida na data limite para o pedido de registro. Parágrafo 3º. Caso entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 72 horas para diligências. Parágrafo 4º. Na hipótese de o partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação na lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Até a data que se refere esse artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para os fins do disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o parágrafo 7º, considerar-se-ão quites aqueles que, inciso 1, condenados ao pagamento de multa, tenham até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura comprovado o pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprida. 2. Pagarem a multa que lhes couber individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos e em razão do mesmo fato. 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. 4. O parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo se o valor da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as eleições fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento que se refere ao parágrafo 8º deste artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 12, vetado. 3. Fica dispensada a apresentação pelo partido, coligação ou candidato de documentos produzidos
a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 15. Vetado. O parágrafo 15. Vetado. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no período de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de 3 opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1º. Verificada a ocorrência de homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. Inciso 1. Havendo dúvida, poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome indicada no pedido de registro. 2. Ao candidato que, na data máxima prevista para o registro, esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos, ou que nesse mesmo prazo se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso de registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com este mesmo nome. 3. Ao candidato que, pela sua vida política, social, profissional, seja identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com este nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior. 4. Tratando-se de candidatos cuja homonímia não se resolva pelas regras dos 2 incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los para que, em 2 dias, cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. 5. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com nome e sobrenome constantes do pedido de registro, observada a ordem de preferência ali definida. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3º. A Justiça Eleitoral interferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato à eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo o mandato eletivo ou tenha exercido nos últimos 4 anos ou que, neste mesmo prazo, tenha concorrido em eleição com nome coincidente. Parágrafo 4º. Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nome deferidas aos candidatos. Parágrafo 5º. A Justiça Eleitoral organizará e publicará até 30 dias antes da eleição as seguintes relações para uso da votação e apuração. Inciso 1. A primeira, ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica, com as 3 variações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida pelo candidato. 2. A segunda, com índice anomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem alfabética, seguidos das respectivas legendas, da respectiva legenda em número. Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1º. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido que pertencer o substituído e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que dê origem à substituição. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá
fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após este prazo. Artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Inciso 1. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiver filiados. 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescidos de 2 algarismos à direita. 3. Os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescidos de 3 algarismos à direita. 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Parágrafo 1º. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2º. Aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo 3º. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Artigo 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, do qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Parágrafo 1º. Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões e a elas relativas. Parágrafo 2º. Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, inclusive com a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob esta condição, ficando a validade dos votos a ele atribuída condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16-A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral
inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC. Artigo 16c. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral em valor ao menos equivalente, inciso 1, ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição, com base nos parâmetros definidos em lei. 2, ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3º. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 1, divulgará o montante e recursos disponíveis no fundo eleitoral e 2, inciso 2, parágrafos 4º, 5º e 6º foram vetados. Parágrafo 7º. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Parágrafos 8º ao 10º vetados. Parágrafo 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafos 12 a 14 vetados. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput desse artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem, de dotações em excesso destinados ao Poder Legislativo. Parágrafo 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEFC, vedada a redistribuição destes recursos aos demais partidos. Artigo 16d. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FFC, para o primeiro turno das eleições serão distribuídos entre os partidos políticos obedecidos os seguintes critérios. Inciso 1. 2% divididos igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 2, 35%, divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos por ele obtidos na última eleição geral para a Câmara de Deputados. 3, 48% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes na Câmara de Deputados, consideradas as legendas dos titulares. 4, 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes do Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. Para que o candidato tenha acesso aos recursos do fundo a que se refere esse artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput desse artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados na última eleição geral, ressalvados os candidatos dos detentores de mandato que emigraram em razão de o partido pelo qual foram eleitos não ter cumprido os requisitos previstos no parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição Federal. Parágrafo 4º.
Para fins do disposto no inciso 4 do caput desse artigo, a distribuição dos recursos entre os partidos terá por base o número de representantes eleitos para o Senado Federal na última eleição geral, bem como os senadores filiados ao partido que, na data da última eleição geral, encontravam-se no primeiro quadriênio de seus mandatos. Da arrecadação e da aplicação dos recursos nas campanhas eleitorais. Artigo 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos partidos ou de seus candidatos e financiadas na forma desta lei. Artigo 17-A, revogado. Artigo 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafos 1º e 2º, revogados. Artigo 18-A. Serão contabilizados nos limites de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelo candidato e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizadas. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput desse artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Artigo 18b. Descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de abuso do poder econômico. 18c. O limite de gastos das campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos cargos das eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que os substituir. Parágrafo único. Nas campanhas para segundo turno das eleições para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato será de 40% do limite previsto no caput desse artigo. Artigo 19, revogado. Artigo 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de sua campanha, usando recursos repassados pelo partido, inclusive os relativos à cota do fundo partidário, recursos próprios ou doações de pessoas físicas, na forma estabelecida nesta lei. Artigo 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do artigo 20 desta lei pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva prestação de contas. Artigo 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha. Parágrafo 1º. Os bancos são obrigados a, inciso 1, acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicioná-la a depósito mínimo e a cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção. 2. Identificar nos extratos bancários das contas correntes a que se refere o caput, o CPF ou CNPJ do doador. 3. Encerrar a conta bancária no final do ano da eleição, transferindo a totalidade do saldo existente para a conta bancária do órgão de direção indicado pelo partido, na forma prevista no artigo 31, e informar o fato à Justiça Eleitoral. Segundo, o disposto nesse artigo não se aplica aos casos de candidatura para prefeito e vereador em municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário.
Parágrafo 3º. O uso de recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o caput desse artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato. Comprovado o abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado. Parágrafo 4º. Rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Artigo 22-A. Os candidatos estão obrigados à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Parágrafo 1º. Após o recebimento do pedido de registro da candidatura, a Justiça Eleitoral deverá fornecer em até 3 dias úteis o número de registro de CNPJ. Parágrafo 2º. Cumprido o disposto no parágrafo 1º desse artigo e no parágrafo 1º do artigo 22, ficam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar as despesas necessárias à campanha eleitoral. Parágrafo 3º. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é facultado aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação de recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização de despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Parágrafo 4º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, se não for efetivado o registro da candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos doadores. Artigo 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. As doações e contribuições de que trata esse artigo ficam limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. Incisos 1 e 2 revogados. Parágrafos 1º-A, 1º-B revogados. Parágrafo 2º. As doações estimáveis em dinheiro ao candidato específico, comitê ou partido deverão ser feitas mediante recibo assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no parágrafo 6º do artigo 28. Parágrafo 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer. Parágrafo 3º. A doação de quantia acima dos limites fixados nesse artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% da quantia em excesso. Parágrafo 4º. As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na conta mencionada no artigo 22 desta lei por meio de: inciso 1. Cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos. 2. Depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso 1 do parágrafo 1º desse artigo. 3. Mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito e que deverá atender aos seguintes requisitos. A linha A, identificação do doador. B, emissão obrigatória do recibo eleitoral para cada doação realizada. Inciso 4. Instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares que deverão atender aos seguintes requisitos. A. Cadastro prévio na Justiça Eleitoral, que estabelecerá a regulamentação para a prestação de contas, fiscalização instantânea das doações, contas intermediárias, se houver, e repasses aos candidatos.
B. Identificação obrigatória com nome completo e o número de inscrição do Cadastro de Pessoa Física, CPF, e cada um dos doadores e das quantias doadas. C. Disponibilização em sítio eletrônico de listas com identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas, a ser atualizada instantaneamente a cada nova doação. D. Emissão obrigatória de recibo para o doador, relativo a cada doação realizada, sob responsabilidade da entidade arrecadadora, com envio imediato para a Justiça Eleitoral e para candidato de todas as informações relativas à doação. Ampla ciência a candidatos e eleitores acerca das taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. F. Não incidência em qualquer das hipóteses listadas no artigo 24 desta lei. G. Observância do calendário eleitoral, especialmente no que diz respeito ao início do período de arrecadação financeira nos termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 22-A desta lei. H. Observância dos dispositivos desta lei relacionados à propaganda na internet. Inciso 5. Comercialização de bens e ou serviços ou promoção de eventos de arrecadação realizados diretamente pelo candidato ou pelo partido político. Parágrafo 4º-A. Na prestação de contas das doações mencionadas no parágrafo 4º desse artigo, é dispensada a apresentação de recibo eleitoral e sua comprovação deverá ser realizada por meio de documento bancário que identifique o CPF dos doadores. Parágrafo 4º-B. As doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º desse artigo devem ser informadas à Justiça Eleitoral pelos candidatos e partidos no prazo previsto no inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 28 desta lei, contado a partir do momento em que os recursos arrecadados forem depositados nas contas bancárias dos candidatos, partidos ou coligações. Parágrafo 5º. Ficam vedadas quaisquer doações em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, ajudas de qualquer espécie feitas por candidatos entre o registro e a eleição à pessoa física ou jurídica. Parágrafo 6º. Na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º desse artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento dos candidatos, partidos ou coligações, não ensejarão a responsabilidade destes nem a rejeição de suas contas eleitorais. Parágrafo 7º. Parágrafo 7º. O limite previsto no parágrafo 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40 mil por doador. Parágrafo 8º. Ficam autorizadas a participar das transações relativas às modalidades de doações previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 4º desse artigo, todas as instituições que atendam nos termos da lei e da regulamentação expedida pelo Banco Central aos critérios para operar arranjos de pagamento. Parágrafo 9º. As instituições financeiras e de pagamento não poderão recusar a utilização de cartão de débito e de crédito como meio de doações eleitorais de pessoas físicas. Parágrafo 10º. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor destas, bem como em processos judiciais decorrentes de defesa de interesse de candidato ou partido político, não será considerado para aferição do limite previsto no parágrafo 1º deste artigo e não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Artigo 24. É vedado a partido e candidato receber direta ou indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de
Inciso 1. Entidade ou governo estrangeiro. 2. Órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos provenientes do poder público. 3. Concessionário ou pensionista de serviço público. 4. Entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição compulsória em virtude de disposição legal. 5. Entidade de utilidade pública. 6. Entidade de classe ou sindical. 7. Pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos no exterior. 8. Entidades beneficentes e religiosas. 9. Entidades esportivas. 10. Organizações não governamentais que recebam recursos públicos. 11. Organizações da sociedade civil de interesse público. 12. Vetado. Parágrafo 1º. Não se inclui nas vedações de que trata esse artigo as cooperativas cujos cooperados não sejam concessionários ou permissionários de serviços públicos, desde que não estejam sendo beneficiados com recursos públicos, observado o disposto no artigo 81. Parágrafo 2º e 3º vetados. Parágrafo 4º. O partido candidato que receber recursos provenientes de fontes vedadas ou de origem não identificada deverá proceder à devolução dos valores recebidos, ou, não sendo possível a identificação da fonte, transferi-los para a conta única de Tesouro Nacional. Artigo 24c. O limite de doação previsto no parágrafo 1º do artigo 23 será apurado anualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Secretaria da Receita Federal no Brasil. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consolidar as informações sobre as doações registradas até 31 de dezembro do exercício financeiro a ser apurado, considerando: inciso 1. As prestações de contas anuais dos partidos políticos entregue à Justiça Eleitoral até 30 de abril do ano subsequente ao da apuração, nos termos do artigo 32 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 95. 2. As prestações de contas dos candidatos às eleições ordinárias ou suplementares que tenham ocorrido no exercício financeiro a ser apurado. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, após consolidação das informações sobre os valores doados e apurados, encaminhá-las à Secretaria da Receita Federal do Brasil até 30 de maio do ano seguinte ao da apuração. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fará cruzamento dos valores doados como rendimento da pessoa física e, apurando indícios de excesso, comunicará o fato até 30 de julho do ano seguinte ao da apuração ao Ministério Público Eleitoral, que poderá, até o final do exercício financeiro, apresentar representação com vistas à aplicação da penalidade prevista no artigo 23 e de outras sanções que julgar cabíveis. Artigo 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixados nesta lei perderá o direito ao recebimento da cota do fundo partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico. Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável pelo período de 1 mês a 12 meses, ou por meio do desconto do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada pelo juiz ou tribunal competente após 5 anos de sua apresentação. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei.
2. Propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação destinada a conquistar votos. 3. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. 4. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoa a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º desse artigo. 5. Correspondência e despesas postais. 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie e pessoal que preste serviços à candidatura aos comitês eleitorais. 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. 9. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. 12. 11 foi revogado. 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. 13 e 14 revogados. 15. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total de gastos da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou dos comitês eleitorais, 10%. 2. Aluguel de veículos automotores, 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. A linha A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a linha A deste parágrafo. C. Alimentação e hospedagem própria. D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de 3 linhas. Parágrafo 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais, serão considerados gastos eleitorais, mas serão excluídos do limite de gastos de campanha. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata esse artigo, inclusive os parágrafos 4º deste artigo, inclusive as do parágrafo 4º desse artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FFC. Parágrafo 6º. Os recursos originários do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º desse artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência, até a quantia equivalente a 1.000 UFIRs, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput desse artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios de contabilidade relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Parágrafo 2º. Para fins do previsto no parágrafo 1º desse artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende doação eleitoral. Da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral.
2. No caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes no anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFI pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados durante as campanhas eleitorais a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para este fim na rede mundial de computadores, internet. Inciso 1. Os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. 2. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 5º vetado. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas. Inciso 1. A cessão de bens móveis, limitado ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. 2. Doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum, tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para este fim. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral adotará sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente a cada eleição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo 9º deverá conter, pelo menos: inciso 1. Identificação das doações recebidas com os nomes, o CPF e o CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. 2. Identificação das despesas realizadas com os nomes e o CPF e o CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. 3. Registros das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se refere os parágrafos 9 e 10. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e na prestação de contas anual dos partidos como transferência aos candidatos. Artigo 29. Ao receber as prestações de contas e demais informações dos candidatos às eleições majoritárias,
e dos candidatos às eleições proporcionais que optarem por prestar contas por seu intermédio, os comitês deverão: inciso 1, revogado. 2. Resumir as informações contidas na prestação de contas de forma a apresentar demonstrativo consolidado das campanhas. 2. Encaminhar à Justiça Eleitoral, até o 30º dia posterior à realização das eleições, o conjunto das prestações de contas dos candidatos e do próprio comitê, na forma do artigo anterior, ressalvada a hipótese no inciso seguinte. 4. Havendo segundo turno, encaminhar a prestação de contas referente aos 2 turnos até o 20º dia posterior à sua realização. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar. Parágrafo 3º. Eventuais débitos de campanha não quitados até a data de apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo partido político por decisão do seu órgão nacional de direção partidária. Parágrafo 4º. No caso do disposto no parágrafo 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato, hipótese que a existência do débito não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas. Artigo 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha decidindo: inciso 1, pela aprovação quando estiverem irregulares. 2, pela aprovação com ressalva, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade. 3, pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a regularidade. 4, pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas no prazo de 72 horas. Parágrafo 1º. A decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será publicada em sessão até 3 dias antes da diplomação. Parágrafo 2º. Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a comunicação de sanção a candidato ou partido. Parágrafo 2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometerem o seu resultado não acarretarão a rejeição das contas. Parágrafo 3º. Para efetuar os exames de que trata esse artigo, a Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, pelo tempo que for necessário. Parágrafo 4º. Havendo indícios de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral poderá requisitar do candidato as informações adicionais necessárias, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou saneamento das falhas. Parágrafo 5º. Da decisão que julgar as contas prestadas pelos candidatos, caberá recursos ao órgão superior da Justiça Eleitoral no prazo de 3 dias a contar da publicação no Diário Oficial. Parágrafo 6º. No mesmo prazo previsto no parágrafo 5º, caberá recurso especial para o Tribunal Superior Eleitoral nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º do artigo 121 da Constituição. Parágrafo 7º. Disposto nesse artigo, aplica-se aos processos judiciais pendentes. Artigo 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas e pedir abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. Parágrafo 1º. Na apuração de que trata esse artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. Parágrafo 2º. Comprovadas captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.
Parágrafo 3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Artigo 31. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos financeiros, esta deverá ser declarada na prestação de contas e, após julgados todos os recursos, transferida ao partido, obedecendo aos seguintes critérios. Inciso 1. No caso de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo municipal do partido na cidade onde ocorreu a eleição, o qual será responsável exclusivo pela identificação destes recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o juiz eleitoral competente. 2. No caso de candidato a governador, vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo regional do partido, no estado onde ocorreu a eleição ou no Distrito Federal, se for o caso, o qual será responsável exclusivo pela identificação destes recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. 3. No caso de candidato a presidente e vice-presidente da República, esses recursos deverão ser transferidos para o órgão diretivo nacional do partido, o qual será responsável exclusivo pela identificação destes recursos, sua utilização, contabilização e respectiva prestação de contas perante o Tribunal Superior Eleitoral. 4. O órgão diretivo nacional do partido não poderá ser responsabilizado nem penalizado pelo descumprimento do disposto nesse artigo por parte dos órgãos diretivos municipais e regionais. Parágrafo único. As sobras de recursos financeiros de campanha serão utilizadas pelos partidos políticos, devendo tais valores ser declarados em suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral, com identificação dos candidatos. Artigo 32. Até 180 dias após a divulgação, os candidatos ou partidos conservarão a documentação concernente às suas contas. Parágrafo único. Estando pendente de julgamento qualquer processo judicial relativo às contas, a documentação a elas concernente deverá ser conservada até a decisão final. Das pesquisas e testes pré-eleitorais. Artigo 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar junto à Justiça Eleitoral, até 5 dias antes da divulgação, as seguintes informações. Inciso 1. Quem contratou a pesquisa. 2. Valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. 3. Metodologia e período de realização da pesquisa. 4. Plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado. Intervalo de confiança e margem de erro. 5. Sistema interno de controle, verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo. 6. Questionário completo aplicado ou a ser aplicado. 7. Nome de quem pagou pela realização do trabalho e a cópia da respectiva nota fiscal. Parágrafo 1º. As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral, aos quais compete fazer o registro dos candidatos. Parágrafo 2º. A Justiça Eleitoral fixará no prazo de 24 horas no local de costume, bem como divulgará em seu sítio na internet aviso comunicando o registro das informações a que se refere esse artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 dias. Parágrafo 3º. A divulgação de pesquisas sem prévio registro das informações de que trata esse artigo
Sujeitos responsáveis a multa no valor de 50.000 a 100.000 FIIs. Parágrafo 4º. A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime punível com a detenção de 6 meses a 1 ano e multa no valor de 50.000 a 100.000 FIIs. Parágrafo 5º. É vedada no período de campanha eleitoral a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. Artigo 34, vetado. Parágrafo 1º. Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que divulgarem pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilha individual, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos respondentes. Parágrafo 2º. Cumprimento do disposto nesse artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e multa no valor de 10.000 a 20.000 FIIs. Parágrafo 3º. A comprovação de irregularidade nos dados publicados sujeita os responsáveis a penas mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade da veiculação dos dados corretos no mesmo espaço, local, horário, página, caracteres e outros elementos de destaque, de acordo com o veículo usado. Artigo 35. Pelos crimes definidos nos artigos 33, parágrafo 4º e 34, parágrafo 2º e 3º, podem ser responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e do órgão veiculador. Artigo 35-A, vide ADIM 3741-2. Vamos parar a leitura por aqui hoje e no próximo vídeo a gente continua. Até lá!